Olá pessoal, bem-vindo ao canal Saca Só a História. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece simples à primeira vista. Um jogo com bloquinhos que caem do céu e precisam se encaixar. Mas por trás dessa simplicidade existe um enredo cheio de espionagem, guerra fria, disputas legais e um gênio soviético que não fazia ideia do que tinha criado. Hoje a gente vai contar a história do Tetris. Isso mesmo, um dos jogos mais icônicos da história, que nasceu dentro da União Soviética. Atravessou fronteiras de ferro, conquistou o mundo todo. Tudo isso no meio de um cenário tenso da Guerra Fria. Então se ajeita aí, pega um café ou uma vodka, se quiser entrar no clima, e saca só a história por trás do Tetris. Para entender como o Tetris surgiu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Estamos nos anos 1980, auge da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos com seu capitalismo, liberdade, mercado, tecnologia de ponta e cultura pop. Do outro, a União Soviética, com seu comunismo, economia planificada, controle rígido sobre tudo, inclusive sobre a tecnologia e os cientistas do país. A chamada cortina de ferro não dividia só territórios, mas também dividia culturas e ideologias. Na União Soviética, computadores pessoais eram raros. Eles eram vistos como ferramentas científicas, não brinquedos ou dispositivos de entretenimento como temos hoje. A ideia de usar um computador para jogar era quase herética. Enquanto no Ocidente os videogames explodiam, com Atari, Nintendo e os arcades em cada esquina, no mundo soviético tudo isso parecia distante. A tecnologia era voltada para ciência, militarismo e pesquisa. E é nesse contexto que surge Alexei Pajitnov, um programador brilhante, mas também entusiasta de jogos e quebra-cabeças. Alexei Pajitnov nasceu em Moscou em 1955. Formado em matemática, ele trabalhava no Centro de Computação da Academia de Ciências da União Soviética, um lugar altamente controlado pelo governo soviético. Mesmo vivendo sob um regime onde a diversão era vista com desconfiança, Pajitnov sempre gostou de jogos de lógica. Um dos seus passatempos favoritos era um quebra-cabeça com peças geométricas chamado pentaminó. Um dia, em 1984, ele teve uma ideia. E se adaptasse aquele quebra-cabeça para o computador? Mas em vez de peças com 5 quadrados, usaria peças com 4, o que ficou conhecido como tetraminó. Ele criou a primeira versão de Tetris em um computador soviético chamado Electronica 60. Com gráficos limitados, nem tinha cores ou formas. As peças eram representadas por letras, mas a mecânica era viciante. As peças caíam e o jogador precisava encaixá-las para formar linhas. Quando uma linha era completada, ela desaparecia. Simples, genial e hipnótico. Pajitnov testou o jogo com seus colegas e rapidamente o prédio inteiro estava viciado. O Tetris se espalhou por Moscou como um vírus, em disquetes, cópias e até chegou em computadores de outras cidades. Mas lembre-se, Pajitnov não podia vender Tetris. Ele era funcionário do Estado. Tudo o que ele criava pertencia legalmente à União Soviética. O Tetris poderia ter morrido ali, como uma curiosidade local. Mas um homem chamado Robert Stein, de uma empresa britânica chamada Andromeda Software, ficou sabendo do jogo e quis licenciá-lo. Stein tentou entrar em contato com os soviéticos. Ele enviou faxes. Quem é da década de 80 sabe o que é um fax. Fez ligações
e, sem ter uma resposta oficial, decidiu vender os direitos do Tetris para várias empresas ocidentais, acreditando que conseguiria permissão depois. Então, ele vendeu os direitos de Tetris para PC para a Spectrum Holobyte, que lançou o jogo nos Estados Unidos em 1987. A versão vinha até com imagens do Kremlin e músicas russas, jogando com o exotismo da União Soviética. Tetris virou um sucesso imediato. Era simples, viciante e diferente de tudo que se tinha até então. Só tinha um problema. Stan não tinha direito nenhum. Os soviéticos, mais especificamente a estatal ELORG, Electronic Licensing Organization, descobriram que o jogo estava sendo comercializado sem autorização. E foi aí que a briga começou. Nos bastidores, uma verdadeira guerra de licenciamento começou. Várias empresas no Ocidente achavam que tinham direitos de Tetris, mas na prática, ninguém tinha. A ELORG começou a negociar diretamente os direitos, e a história ficou ainda mais louca quando a Nintendo entrou no jogo. A Nintendo queria lançar o seu novo portátil, o Game Boy, e queria um jogo de lançamento que fosse viciante e universal. Até que alguém sugeriu, por que não o Tetris? Executivos da Nintendo viajaram até Moscou, em plena União Soviética, ainda comunista, para negociar diretamente com a ELORG e conseguiram. Licenciaram Tetris legalmente para consoles. Enquanto isso, a empresa Atari, sim, a Atari, que achava que tinha os direitos, entrou com processos. Começaram as disputas judiciais, pressões políticas e até movimentações entre diplomatas. Sim, por causa de um joguinho de blocos, países se envolveram em tensões legais e comerciais. Era a Guerra Fria, mas com controle remoto. No fim, a justiça deu razão à Nintendo, que possuía o contrato real com a ELORG. E quando o Game Boy foi lançado em 1989, veio com Tetris como jogo incluso. O resto é história. O Game Boy vendeu milhões e Tetris se tornou um fenômeno global. Pessoas de todas as idades jogavam. Era simples, portátil e, novamente, viciante. Enquanto isso, Pajitnov não recebeu quase nada. Por anos, ele não ganhou royalties. Ele continuava na União Soviética, vivendo modestamente, mas isso mudou nos anos 90, com o fim da União Soviética. Em 1996, Pajitnov finalmente conseguiu os direitos sobre o jogo, junto com Hank Rogers, o empresário que havia intermediado a negociação com a Nintendo. Eles fundaram a The Tetris Company, que passou a administrar oficialmente a marca. Desde então, Tetris foi relançado dezenas de vezes, para PC, celular, consoles, até realidade virtual. Ele nunca saiu de moda. E a história de Tetris continua viva até hoje. Desde 2010, acontece anualmente o CTWC, Classic Tetris World Championship, um campeonato mundial de Tetris clássico. Os torneios são focados na versão original de NES, aquela mesma do final dos anos 80. E o mais impressionante é ver como o nível dos jogadores aumentou ao longo dos anos. Jogadores usam técnicas como o Hyper Tapping e o Rolling para mover as peças com velocidade absurda. As finais dos campeonatos são eventos emocionantes, transmitidos online, com milhares de pessoas assistindo ao vivo. Talvez o momento mais marcante dessa nova era tenha sido em 2018, quando um adolescente chamado Joseph Sayle, de apenas 16 anos, derrotou Jonas Neubauer, heptacampeão do CTWC, a lenda viva do Tetris.
Is on the kid right now. Crazy build going on. Oh, he's going for the Tetris. He held out. Boom, Tetris for Joseph. Can he do it? Away. One and change. One and change will do it. Oh, and a long bar. Is it going to come? Where is it? Or is there going to be a drought? How's this going to play out? Oh, okay, he takes the double. Perfect. It's set up now. He's still just waiting. 13-piece drought. 17-piece drought. There's the long bar. Boom! There it is. Tetris for Joseph. And we have a new Tetris World Champion. 16-year-old Joseph. Esses campeonatos mostram que Tetris não é apenas um jogo do passado. É um esporte mental, tático, veloz e mais atual do que nunca. Tetris também virou objeto de estudo da psicologia e da neurociência. Existe até o chamado efeito Tetris, quando você joga tanto que começa a ver blocos se encaixando mesmo fora do jogo. Seu cérebro passa a pensar em padrões, encaixes e movimentos. É um jogo que toca algo profundo na nossa mente. A ideia de colocar em ordem o caos. E é isso que o torna tão viciante e universal. De Moscou ao mundo, dos computadores soviéticos aos celulares modernos. Tetris é um exemplo perfeito de como a criatividade humana pode transcender fronteiras políticas, ideológicas e culturais. E aí, curtiu essa viagem pela história do Tetris? Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal Saca Só a História e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que a gente traz por aqui. E se for possível, compartilhe esse vídeo com um amigo, peça para ele se inscrever no canal, dê uma força pra gente. Comenta aqui embaixo. Você já jogou Tetris? Em que plataforma? Você conhecia os campeonatos mundiais? Já viu alguma final? Então, valeu por assistir até aqui e até a próxima!